Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Uma boa segunda-feira, que a gente possa fazer um dia de treino com muita liberação, com muita libertação, com muita leveza. Eu gostaria de trazer para vocês aqui um textinho de um curso em milagres muito lindo, para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Então, Jesus diz: podes perguntar a ti mesmo como podes estar em paz quando, já que estás no tempo, há tanto para ser feito antes que o caminho para a paz esteja aberto. Talvez isso pareça impossível para ti, mas pergunta a ti mesmo se é possível que Deus tenha um plano para a tua salvação que não funcione. Uma vez que tiveres aceito o plano de Deus como a única função que queres cumprir, nada mais haverá que o Espírito Santo não arranje para ti sem o teu esforço. Ele irá diante de ti, endireitando as tuas veredas e não deixando em teu caminho nenhuma pedra que possas tropeçar, nenhum obstáculo para impedir o teu passo. Nada do que necessite te será negado. Nenhuma dificuldade aparente deixará de se desvanecer antes que a alcances. Não precisas pensar em nada, descuidado de todas as coisas, exceto o único propósito que queres realizar. Como ele te foi dado, assim também será a tua realização. A garantia de Deus se manterá contra todos os obstáculos, pois ela descansa na certeza e não na contingência. Ela descansa em ti. E o que pode ser mais certo do que um filho de Deus? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos para a nossa aula de hoje, que é a lição 31 de um curso em milagres. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Ana Morari, eu sou terapeuta e estudante de um curso em milagres. E o propósito dessa página no Instagram e deste canal no YouTube é estudarmos juntos, é fazermos essa jornada de volta para casa, de volta para Deus, de volta para o nosso verdadeiro ser juntos. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, compartilhe, ensine o que você quer aprender. E a gente vai para a lição 31, que diz: eu não sou vítima do mundo que vejo. Olha só, não sou vítima do mundo que vejo. A gente já tem visto algumas lições falando a respeito disso, né? Aliás, até agora a gente tem falado muito a respeito disso. Tudo que vemos lá fora, tudo que experienciamos, todas as nossas relações, todos os conflitos, eles são efeitos dos nossos pensamentos. Então, primeiro aconteceu algo no pensamento. A gente tem crenças e essas crenças a gente projeta lá fora, para que a gente possa ter a confirmação de que a gente está certo e Jesus errado. Então, agora o Kian começa a desenvolver essa primeira frase dizendo: essa é a lição favorita de muitas pessoas. Ou talvez
a menos não favorita. Entenderam? Como eu disse na lição anterior, a vida de todos se desenvolveu como uma defesa contra a dor da vitimação, da infância, que a nossa sociedade considera sacrossanta. Portanto, levar essa lição a sério enfraquece a existência física e psicológica de todas. Se você não é vítima do mundo que vê, então não precisa de quaisquer defesas. Porque foi você mesmo que criou, foi você mesmo que fez. Imagine sua vida sem defesas. Na psicologia tradicional, se você é sem defesas, é visto como psicótico. O que é verdadeiro do ponto de vista do mundo. Ser identificado com o amor de Deus é realmente uma forma de psicose, como o mundo vê. Porque vai contra tudo que é julgado como realidade. Começando com o altruísmo sobrenatural, que é o nosso ser. Portanto, se a afirmação "eu não sou vítima do mundo que vejo" é verdadeira, sua vida é uma mentira. Sem sentido e sem propósito. O que tem sido o tema principal dessas primeiras lições. Você, portanto, pode entender por que um curso em milagres precisa engendrar ansiedade e por que você sempre teria que atacá-lo de uma forma ou de outra, ou atacar aqueles que o representam para você. Esses ensinamentos minam tudo aquilo em que você acredita sobre você mesmo. Crenças que têm dado significado à sua vida. A ideia de hoje, então, é a introdução para a tua declaração de liberação. Mais uma vez, a ideia deve ser aplicada tanto ao mundo que vês fora, como ao mundo que vês dentro de ti. Ao aplicar a ideia, usaremos uma forma de prática que será cada vez mais usada, com algumas mudanças que serão indicadas. E o Ken volta dizendo: obviamente, isso não é liberação como o mundo a vê. É uma declaração de liberação do seu ego. Da prisão da sua vida de culpa e projeção. As próximas poucas linhas descrevem uma nova forma de exercício, abarcando tanto a meditação mais sustentada sobre a ideia do dia, quanto as frequentes aplicações através do dia todo, que vão caracterizar nossa experiência diária com o livro de exercícios. Sem essas aplicações frequentes, o trabalho poderia simplesmente se desviar para a mera prática intelectual. Jesus está nos pedindo para cultivarmos a disciplina de nos tornarmos cada vez mais vigilantes contra a tentação do nosso ego sobre pensamentos de ataque ilusórios, para que possamos trazê-los à presença repleta de verdade do Espírito Santo em nossas mentes. O processo que estamos vindo a reconhecer como perdão. Jesus retorna aqui na lição. Em geral, a forma inclui dois aspectos. Um no qual aplicas a ideia de modo mais contínuo e outro que consiste em frequentes aplicações da ideia ao longo do dia. Quando lermos a lição 95, devemos ver uma discussão sobre a necessidade de perdoarmos a nós mesmos por nos esquecermos dos exercícios através de todo o dia. É importante reconhecer nossa resistência. De outra forma, seria impossível liberá-la.
e irmos além das defesas para a verdade do amor de Deus. 2 períodos de prática mais longos com a ideia para o dia de hoje são necessários, um pela manhã e outro pela noite. São recomendados de 3 a 5 minutos para cada um. Durante esse tempo, olha ao teu redor lentamente enquanto repetes a ideia 2 ou 3 vezes. Em seguida, fecha os olhos e aplica a mesma ideia ao teu mundo interior. Vocês veem que ontem Jesus já estava pedindo para a gente fazer o exercício, tanto para o que a gente via do lado de fora, focando tanto no que a gente via do lado de fora, quanto o que a gente via do lado de dentro. E aqui ele vem com essa ideia de novo. Escaparás de ambos ao mesmo tempo, pois o interior é a causa do exterior. Então a gente vai 2 vezes para a gente parecendo que são formas diferentes, mas a gente sabe que é tudo mesmo. Aqui, novamente, Jesus está deixando claro que o interior e o exterior são um e o mesmo. Os exercícios, então, têm a ver com aplicar a ideia tanto ao que você percebe como fora de você, quanto ao que percebe como dentro da sua própria mente. Nós continuamos a ser lembrados de que o interno é a causa do externo. Esse tema de causa e efeito adquire mais e mais significação conforme o ensino prossegue e nossa compreensão se aprofunda. Se, ao contrário de que Jesus vem dizendo, acreditarmos que a maneira com que nos sentimos é o resultado da maneira com que as pessoas nos tratam, estaremos dizendo que a causa está fora de nós. O externo é a verdadeira causa do interno. Essa abordagem nos torna absolutamente desamparados nesse mundo. Porque ainda que possamos ter a ilusão de estarmos sendo capazes de controlar algumas coisas, existe muito pouco que possamos fazer para controlar tudo no mundo que nos afete. Afinal, nossos corpos foram feitos para ser frágeis e vulneráveis, e realmente são. Se, por outro lado, nós invertermos isso e vermos que a causa está dentro, não importará o que acontecer do lado de fora, porque agora estaremos no controle do que sentimos. Nossas reações aos acontecimentos externos. Nós aprendemos que o que sentimos e vivenciamos vem de uma escolha que fizemos. Lembra, eu contei para vocês em algum vídeo aqui no canal que quando eu estava mais no fundo do poço na minha vida, eu decidi que eu não queria mais aquilo. Eu não queria mais aquele sofrimento de jeito nenhum. E que eu ia ser feliz. Independente do que parecesse estar acontecendo à minha volta. E foi ali que eu acho que começou a minha jornada. Eu comecei uma jornada em busca do manual, sabe? Eu acho que é tipo uma caça ao tesouro, que tu anda na trilha lá e procura uma pista e depois procura outra pista, aí acha a pista da próxima e acha a pista da próxima. Eu acho que eu tava mais ou menos assim, mas foi naquele momento de muito sofrimento que eu tava passando, porque a gente tava vivendo uma doença muito triste no meu pai, assim, meu pai ficou adoentado, ficou acamado, e a gente sofria muito com aquela situação.
Eu tava com uma filhinha pequenininha, enfim. Mas o que interessa é que eu cansei. Na verdade, não cansei, né? Outro dia a gente também tava falando sobre isso, que o ego não cansa de sofrer. Na verdade, eu desisti de sofrer. E foi isso. Foi bem com essas palavras que eu disse, independente do que parecer estar acontecendo à minha volta, eu vou ser feliz. É uma decisão na mente. Foi uma escolha. Então, é o que o Ken está dizendo aqui. Nós aprendemos que o que sentimos e vivenciamos vem de uma escolha que fizemos. Bem mais para frente no livro de exercícios, Jesus diz que estamos no controle do universo. Como já falamos, se nós escolhermos o ego como nosso professor, vamos perceber e vivenciar o mundo de outra forma. Se escolhermos Jesus como nosso professor, nós o perceberemos e vivenciaremos de outra. Nós, portanto, somos os determinantes em nossas experiências. Porque depende da nossa escolha, de qual professor a gente vai deixar que nos oriente. Essa é a importância dessa lição. Uma importância que não deve ser subestimada, uma vez que contém o cerne dos ensinamentos de Jesus em Um Curso em Milagres. Ao examinares o teu mundo interior, meramente deixes que quaisquer pensamentos que passem pela tua mente venham à tua consciência. Cada um deve ser considerado por um momento e em seguida substituído pelo próximo. Tenta não estabelecer qualquer tipo de hierarquia entre eles. Observa-os ir e vir com a maior imparcialidade possível. Não te detenhas em nenhum em particular, mas tenta deixar a corrente passar de forma regular e calma, como se fosse uma correnteza de um rio passando calmamente, sem qualquer investimento especial da tua parte, sem nenhum esforço. Enquanto estiveres sentado e observando calmamente os teus pensamentos, repete a ideia de hoje para ti mesmo sempre que quiseres, mas sem nenhuma sensação de pressa. Isso é similar a muitos exercícios budistas de treinamento mental, o Ken está falando aqui. A ideia é meramente observar os pensamentos na sua mente, não julgá-los. Se você estiver observando, quem é o você que está observando? Essa é a chave. Você vai acabar percebendo que o você que está observando os pensamentos da sua mente, assim como observando suas percepções externas, é o tomador de decisões. A parte da sua mente que escolhe entre o ego e o Espírito Santo, as ilusões e a verdade. Não é o você que você normalmente pensa, porque alguns dos seus pensamentos que você estará observando serão pensamentos sobre você mesmo. Jesus, portanto, está iniciando o processo de nos treinar para nos dissociarmos no sentido positivo da palavra, da identificação do ego que nós tornamos real. Se eu observar os meus pensamentos e o que eu estou observando é o meu ego em ação, quer seja de forma positiva ou negativa, o eu que observa não é o eu que penso ser. É novamente o tomador de decisões. Na verdade,
o tomador de decisões não é que seja um ser o tomador de decisões, né? Na verdade, tomador de decisões é uma capacidade, vamos dizer assim, não é bem essa palavra que eu queria usar, mas como não me veio outra melhor, vamos dizer que tomador de decisões é uma capacidade do nosso ser com S maiúsculo, do Cristo, do Filho de Deus. Além disso, repete a ideia para o dia de hoje com a maior frequência possível ao longo do dia. Lembra-te que estás fazendo uma declaração de independência em nome da tua própria liberdade. E na tua liberdade está a liberdade do mundo. As pessoas ainda não têm a consciência disso. A importância de que no momento que tu corrige a tua mente, tu tá reverberando em todos os fragmentos, não só do planeta Terra, como todos os fragmentos do Filho de Deus que a gente nem sabe por onde anda, entende? Se somos uma só mente, cada fragmento que escolhes ter a correção do Espírito Santo vai reverberar em todos os fragmentos. Senão não haveria jeito mesmo, né? Imagina passo de formiguinha. Quando que nós despertaríamos e retornaríamos para casa se fosse um por um fragmento por um fragmento, passinho de formiguinha? Isso não é assim. É o ego que te diz, imagina eu, professor de Deus. É o ego que está te fazendo se sentir menos do que você é. O problema todo é a maneira com que a gente se vê. E a gente se vê com os olhos do ego, a gente não se vê com os olhos do Espírito Santo. Quando a gente começar a se ver com os olhos do Espírito Santo, a gente vai perceber, todos nós somos professores de Deus, todos nós. É mais ou menos assim, você foi lá, se formou, estudou, é um professor e aí tem a chamada. Estão chamando novos professores para contratação. Estão chamando todos os professores. Nem todos vão assumir o cargo. Mas é uma escolha. Entende? É uma escolha. Mas isso não quer dizer que você não tenha capacidade. De um jeito ou de outro, nos seus relacionamentos, no seu dia a dia, você vai estar ensinando, não tem escapatória. Porque essa é uma capacidade de Cristo, estender a verdade. Nós vemos aqui novamente a instrução sobre as repetições frequentes, confiantemente levando às aplicações frequentes da sabedoria das lições para nos ajudar a trazer nossas tolas ilusões à sábia verdade mantida para nós em nossas mentes pelo Espírito Santo. Em minha liberdade está a liberdade do mundo, porque o mundo é parte de mim. Eu inventei esse mundo. É que a gente ainda não quer acreditar no que a gente está lendo, a gente ainda não quer acreditar no que Jesus está nos ensinando. A gente continua dizendo que a gente está certo e Jesus está errado. Quando a gente continua dizendo eu não consigo aprender esse curso, eu sou velha demais, eu sou nova demais,
É porque a gente continua dizendo que o ego está certo e Jesus está errado. Quando eu acho que eu não posso aprender esse curso, que eu não sou capaz de aprender esse curso, que isso está muito distante para mim, continuo dizendo que o ego está certo e Jesus está errado. Assim como a gente passou, eu lembro, não só de mim, como de todas as pessoas nessa minha vida de sonho aqui, que a gente tinha até mania de dizer: eu não sou Cristo, para dar a outra face, eu não sou Cristo para perdoar, eu não sou Jesus, sempre se achando muito diferente de Jesus, sempre se separando, Mas hoje a gente tem um novo ensinamento, porque a gente sempre foi ensinado pelo ego, sempre. Mas se a gente decidiu agora que a gente quer um outro professor, a gente tem que ver que a gente só não é Cristo, só não é como Jesus por uma escolha nossa. A gente segue escolhendo dizer que o ego tá certo e Jesus errado. Então eu inventei esse mundo, que é um produto dos meus pensamentos. Se eles mudarem, meu mundo tem que mudar. Jesus não está falando da liberação do mundo ou de nos libertarmos do seu sofrimento. Nem ele quer dizer fazer nada com o mundo que está do lado de fora. Ele está falando apenas da nossa percepção do mundo, o único mundo que realmente existe. A linguagem de um curso em milagres, especialmente no livro de exercícios, iria sugerir fortemente que Jesus realmente está falando sobre salvar um mundo externo. Cristãos sempre falaram dessa forma. Por isso que eu disse ontem para vocês, a gente vai insistir em ler e em ver um curso em milagres com os olhos do ego. Cada palavrinha. Mas vocês percebem que é tudo percepção. Porque um livro ou outro qualquer, você lê da primeira vez, você percebe uma coisa. Vocês quando lerem da segunda vez, percebem outra. E um curso em milagres é a mesma coisa. Só que se a gente continuar lendo ele nas inúmeras formas de percepções do ego, a gente nunca vai ler a verdade nele. A gente só vai perceber ilusão nele e mentira. E como mais um livro espiritual que não muda nada. Então, cristãos sempre falaram dessa forma. Primeiro, foi Jesus que ia ser o Salvador do mundo. E agora nós, como seus discípulos, vamos salvá-lo também. No curso, Jesus usa os mesmos termos que têm sido usados no cristianismo tradicional, mas dá a eles um significado totalmente diferente. Por exemplo, a lição 186 é intitulada A Salvação do Mundo Depende de Mim. É apenas o meu mundo que tem que ser salvo. Ao mudar minha mente e me libertar da tirania do ego, o mundo que eu percebo e experiencio será salvo também, porque foi eu que inventei o mundo. Mais uma vez, Jesus não está falando sobre nada externo. Deve ser notado aqui, embora devamos voltar a esse ponto importante depois, que isso não deve ser usado como uma desculpa para não fazermos nada no mundo. Ao invés disso, somos solicitados a sermos passivos diante do ego, mas bem ativos com o Espírito Santo.
cujo amor automaticamente guia nossos pensamentos, palavras e ações. A gente já falou disso em outra lição. Se a gente silenciar a mente, deixar que Jesus e o Espírito Santo entrem, eles irão guiar as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Por que a gente chega aqui sempre, todo dia, pedindo que o Espírito Santo use o nosso corpo como instrumento de comunicação? Ele vai fazer isso, porque o papel dele é fazer isso. Então a gente não tem que estar pedindo, na verdade. A gente só tem que dar a permissão para que ele use. Num pedacinho, um fragmentozinho de permissão, é isso que ele vai fazer, porque é isso que ele faz, é esse o papel dele. Deus nos deu o Espírito Santo para nos ensinar. É por isso que essas passagens precisam ser lidas muito cuidadosamente e devem ser mantidas no contexto do que Jesus está ensinando. Se não há mundo externo, como poderia haver um mundo que precise ser salvo? É quando os estudantes de um curso em milagres querem tornar seus egos reais que eles usam sentenças fora de contexto, sem compreenderem seus antecedentes metafísicos. E então fazem com que o curso pareça dizer o oposto exato do que realmente está dizendo. A próxima lição torna esse ponto ainda mais claro. Mas, antes de continuarmos, o parágrafo final dessa lição nos encoraja a começar a fazer as frequentes aplicações que Jesus mencionou perto do início da lição. Mais uma vez, sem essas aplicações, o livro de exercícios não terá sucesso em seu propósito. Mais uma coisa antes de irmos para o final da lição. Perceba a referência explícita acima à Declaração Americana de Independência. Os estudantes podem se lembrar de uma referência similar no texto, a mensagem cujo eco está nesse parágrafo final. A ideia para o dia de hoje também é particularmente útil como resposta para qualquer forma de tentação que possa surgir. É uma declaração de que não cederás a ela, pondo a ti mesmo em cativeiro. No final do texto, Jesus descreve a tentação como acreditar que somos um corpo vitimado por forças além do nosso controle. Então, é um pedacinho do finalzinho do capítulo 31 do livro-texto. A tentação tem uma lição a ensinar em todas as suas formas. Sempre que ocorre, ela quer persuadir o Santo Filho de Deus de que ele é um corpo, nascido no que tem que morrer, incapaz de escapar à sua fragilidade e limitado ao que o corpo ordena que ele sinta. Escolher o Espírito Santo e seu sistema de pensamento muda a nossa identificação do corpo para a mente, que é a causa de tudo que o corpo faz e sente. Portanto, somos libertados finalmente da tirania do ego. Eu já tenho um bom treino hoje, hein, gente? Porque eu acordei hoje com uma dor no meu joelho. Intelectualmente, a gente já sabe que o
corpo é algo neutro, ele não dói de verdade. A dor está na mente, no sistema de pensamento que eu tô escolhendo, que é do ego. Que é provar que eu sou um corpo. Tu tá sentindo, tá doendo o teu joelho. Como que tu não é um corpo? Então tudo, 24 horas por dia é lição, é tema de casa pra gente treinar. Tá bom, meus queridos, eu quero dizer pra vocês assim, ó, estão surgindo perguntas, tá? Perguntas que não tem como responder num comentário, não tem como responder no meio de uma aula aqui, entende? Mas que são questões importantes e com certeza dúvidas de muitos estudantes. A gente vê que a gente sempre cai na mesma dúvida, nas mesmas questões, né? E sempre a dúvida de um vai ajudar na dúvida do outro. Então, eu estou aqui me organizando, vou me organizar para o quanto antes possível. Essa semana não vai dar ainda, que essa semana vai ser muito corrida para mim, mas eu vou fazer um vídeo em breve de perguntas e respostas, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitem, deixem suas dúvidas aqui nos comentários, que eu vou fazer uma live só de perguntas e respostas, tá certo? Dentro do possível, eu vou responder todas, tá? E conforme forem chegando, quem sabe a gente faz mais, né? Mais lives de perguntas e respostas, tá bom? Então, meus queridos, fiquem com Deus, treinem bastante. Uma excelente segunda-feira para vocês. E a gente se vê amanhã, às 8. Beijo. Até!